Olá, gente! Estou aqui ao vivo para mais uma live da série Emoções. Estou colocando aqui nos comentários. Vou fixar aqui o comentário. Então, espero que vocês estejam bem. Boa tarde para todos que estão entrando. Vamos começar aqui mais uma série, né? Continuar a série dessa live das emoções. Oi, queridos, tudo bom com vocês? E hoje a gente vai falar sobre uma emoção bem fofinha que a gente precisa acolher dentro do nosso coração, né? A tristeza. Então, relembrando, né, a nós todos, né, que eu comecei essa série de lives a respeito das emoções. E a primeira live eu falei sobre o mundo das emoções, na segunda eu falei sobre o medo e agora a gente vai falar sobre a tristeza. Vamos entender o propósito, né, a função da tristeza na nossa vida, como a gostou da fotinha. Entender como essa questão da tristeza, ela funciona na nossa vida, como a gente pode identificar. Então, gente, como a gente já falou, só para reforçar, a tristeza, né, as emoções, o mundo das emoções é algo que a gente precisa vir começando a querer conhecer, a identificar, a trabalhar. Não é uma coisa assim, eu estou procurando trazer de uma maneira, numa linguagem o mais possível tranquila, para que a gente consiga entender mesmo no basicão, sabe? Nada de rebuscado. Porque é para a gente poder começar não só a nos favorecer em relação a nós mesmos, mas a gente também poder orientar as pessoas caso seja necessário essa orientação, né, com outras pessoas. Então, o mundo das emoções é um mundo muito maravilhoso, mas também muito assustador. Né? Nós somos analfabetos emocionais e a gente precisa querer se alfabetizar nessa linguagem. Então, entender as coisas, compreender as coisas é se alfabetizar. Então, você tem que ir ali no beabá, tem que ir no básico. Então, por isso que eu tô falando das emoções básicas, né? Então, comecei lá com aquela primeira live falando sobre o mundo das emoções, falei sobre o medo e hoje a gente vai falar sobre a tristeza. Então, como eu já disse a vocês, emoções são reações que nós temos diante da vida, diante das situações. E essas reações, elas são diretamente proporcionais à forma como eu interpreto, como eu percebo, como eu leio aquilo que eu estou experimentando. E muito dessas interpretações, muito dessas leituras que eu faço, elas são muito inconscientes, eu não tenho muita consciência, conhecimento daquilo que eu estou ali elaborando, que eu estou percebendo, que eu estou definindo. Isso é que é importante a gente compreender, tá? Então, eu tenho uma reação diante das situações. Essa reação, ela é de acordo com aquela interpretação que eu estou construindo e muitas vezes essas interpretações que nós construímos, elas não são tão claras. A gente precisa saber que tem conteúdos ali inconscientes. E como a gente já falou também, as emoções, elas são vistas e sentidas como dores insuportáveis. Por isso que é tão necessário a gerência das emoções, a administração das emoções. E como é que eu vou gerenciar algo, administrar algo que eu mal reconheço em mim, que eu não sei definir, que eu não sei entender, compreender, que eu não sei nomear, e depois que além de não saber definir e nomear, e quando eu aprendo a definir e nomear, eu também tenho que saber administrar, eu tenho que saber gerenciar, senão aquilo vai me dominando e eu acabo ficando refém daquele estado emocional e isso gera muitos problemas comportamentais, inclusive até doenças. Então, a tristeza, ela é uma emoção que ela se instala a partir das interpretações que eu faço de situações e eventos que eu entendo que para mim são perdas. Então, toda vez que eu percebo que existe uma perda ali na minha interpretação, na minha percepção da minha realidade, a emoção que se desencadeia é a tristeza. E como eu disse na outra live também,
né? Que eu comecei falando sobre o mundo das emoções, depois falei sobre o medo e agora hoje estamos falando sobre a tristeza, né? Essas reações, elas são muito rápidas. Muitas vezes a gente nem percebe, né, que interpretou algo com aquela situação que eu experimentei, aquilo que eu ouvi de alguém, ou aquilo que eu pensei, ou aquele sonho que eu tive, aqueles estímulos todos que vêm ao nosso redor e o tempo todo estão presentes na nossa vida, vai desencadear uma sensação, uma emoção chamada tristeza. E aí a gente tem algumas dicas do tipo, quando eu me percebo quietinha, desanimada, sem ânimo, né, amuadinha, mais introspectiva, sem vontade muito das coisas, né? Eu pode ter certeza que algo ao meu redor fez com que eu percebesse uma realidade e entendesse e definisse aquela realidade como algum nível de perda. É lógico que tem todos os tipos de perdas, mas uma perda, algo que eu perdi, algo que não existe mais, né, vai provocar em mim esse estado emocional de tristeza. E como todas as emoções, elas são sentidas e percebidas como dores insuportáveis. Então, assim, será que a gente está preparado, né, para lidar com essas emoções, com a tristeza? Então, me conta aí, coloca aí nos comentários, quem quiser colocar, fica bem à vontade, se você já se sente preparado para lidar com essa emoção. Porque tem uma coisa importante que é interessante a gente saber, que cada emoção, também devo ter falado isso na live anterior, cada emoção, ela é percebida e sentida por cada um de nós de uma maneira muito única e particular. Então pode ser que a tristeza, para mim, seja uma emoção que eu tenha muita dificuldade de entrar em contato, que eu tenha muita dificuldade em administrar. Eu até entro em contato, mas eu não sei administrar. E aquilo vai tomando conta de mim. E quando eu não trabalho, não administro a tristeza, ela é um fator que faz com que eu vá desenvolvendo o quê? A depressão. Porque a tristeza, ela é a dificuldade que eu tenho de me adequar a uma nova realidade. Porque eu lembro quando eu comecei a falar? Preparado sim, né? O Cláudio está falando. Pois este momento vem com autoconhecimento, mas administrar que é o desafio. E é justamente isso. Então, que eu estou começando a falar, Cláudia, é isso aí. A gente pode perceber, a gente já pode identificar, a gente já pode ter essa compreensão maior. Não me sinto preparada ultimamente, me sinto muito triste. Lógico, querida, todos nós, diante dessa realidade que a gente está vivendo. Então, o que a gente precisa? O autoconhecimento, ele é a base e sustentação para nosso crescimento, para trazer um equilíbrio. A gente não vai deixar de sentir as coisas, mas é como eu sinto. Então, acontecem experiências e situações que eu entendo que são perdas para mim. São pequenas perdas diárias, perdas mais moderadas ou mais intensas, que aí a gente vai falar do processo do luto, eu vou mostrar para vocês um pouquinho. E aí eu vou desencadeando essas tristezas em mim. Quando eu vou alimentando essas tristezas, quando eu vou tendo uma dificuldade de administrá-las, por uma falta mesmo de autoconhecimento, por uma não busca desse entendimento maior, porque eu tenho que adaptar uma nova realidade para mim, porque aquela realidade eu não tenho mais, isso me faz gerar um esforço muito grande. Como a tristeza gera na gente um desânimo muito grande, uma falta de ânimo, a dificuldade, né, nossa, perdeu uma irmã há quase 3 anos e até hoje não consigo lidar com isso. Porque tem as fases do luto, já vou falar, tá, querida? Aguenta só um pouquinho aí. Então, como eu não tenho essa habilidade de ir trabalhando isso durante o dia a dia meu, porque essa falta de energia, ela é real, né? E isso se torna mais difícil ainda de eu lidar com a tristeza. Só que a gente tem que entender que quando a gente tem uma tristeza, ela surge, quando a gente vive uma situação de perda, e a gente vive várias perdas diárias na vida da gente, e até tem uma perda tão grande quanto essa, quando ela está colocando aqui, da irmã, né, há 3 anos, e como é difícil a gente superando e vivenciando, porque eu tenho que me readaptar a uma nova realidade. E a gente é tão apegado à dor, né? Porque as emoções, como eu falei, elas são sentidas e entendidas como dores insuportáveis.
de novas adaptações. Então, como é uma dor insuportável, a gente é muito apegado à dor. E quando eu me apego, aquilo vai gerando uma potência muito grande, né? E aí, o que eu preciso entender da tristeza especificamente? Se eu preciso me adaptar à nova realidade, eu preciso buscar recursos, ferramentas, né? Muitas vezes eu vou precisar buscar um profissional para me orientar, para fazer com que eu entenda esse processo em mim, que eu entenda também as fases, né, do luto, das perdas, quando a gente vive um luto, uma perda, que a gente passa por 5 fases. A psiquiatra Elizabeth Kubler-Ross, ela escreveu um livro, né, sobre a morte e o morrer, de uma experiência de estudos que ela se dedicou anos e anos e anos, percebendo as reações dos pacientes delas terminais. E aí ela desenvolveu, né? Ela mostrou, ela trouxe os 5 estágios do luto que não necessariamente acontecem na ordem que a gente vai falar aqui. Mas uma coisa antes da gente entender, que assim, como é importante que a gente se coloque nessa autorresponsabilidade de aprender a administrar as nossas emoções. E muitas vezes a gente coloca essa responsabilidade do lado de fora, né? Então, como vocês bem colocaram aqui, agradeço, né, a colocação de todos vocês. Eu ia até pedir para vocês contarem, né, uma experiência, e vocês já contou, fico muito feliz, muito obrigada aí pela participação. No início da pandemia, que a gente tem vivido, né, atualmente, muitas situações de perdas, muitas situações de ter que se adaptar a novas realidades. E isso, dependendo da pessoa e dependendo dos recursos que a gente tem, gera um esforço muito grande, e às vezes a gente está muito despreparado, a gente não tem nem conhecimento do que fazer. Então a gente vai vivendo aquele dia a dia, aquilo vai tomando um tamanho, aquilo vai apossando da gente, a gente vai se apegando tanto à dor, e aí a depressão, ela começa a se instalar. Então a gente tem episódios depressivos, sintomas depressivos, comportamentos depressivos, mas não necessariamente eu estou em depressão. A depressão como doença, ela se instala a partir de uma repetição consecutiva dessas dificuldades. Então, como a gente já fica meio apavorado com a sensação da tristeza, com essa emoção, e a dor, ela é real e ela é intensa, e a gente tem poucos mecanismos de recursos, e o entorno também não favorece muitas vezes a gente administrar as emoções, porque a gente aprende que, não fica assim, daqui a pouco passa, olha só, já tá na hora de acabar com essa tristeza, e as pessoas não querem compreender o outro, muito menos auxiliar de alguma forma para poder lidar com quais recursos que ele pode usar para lidar com aquilo. Então existe aí uma série, por isso que o analfabetismo emocional, ele é gigante, né? E a gente não aprende isso na escola desde pequenininho, a gente não aprende na família, e isso assim, extremamente importante que a gente vá buscar. Se eu não estou dando conta sozinha, eu tenho que buscar uma ajuda profissional, né? Porque aí sim eu vou me autoconhecer, eu vou me fundamentar na minha maneira de lidar com aquilo e vou buscar recursos e alternativas para lidar com isso, né? E como que eu posso me readaptar a uma nova realidade? Então surgiu a pandemia, todo mundo passou por isso, e aí no meio da pandemia eu comecei a perceber que eu comecei a ter sintomas vou contar um caso meu, comecei a ter sintomas de bronquite, dessa bronquite virou uma pneumonia. E aí a gente tem, gente, as associações dos órgãos e dos sintomas e das doenças e das emoções. Então toda doença tem uma informação por trás. E os órgãos também têm as suas associações com as emoções. É importante a gente buscar esse conhecimento também, e tem vários autores que falam sobre isso. Então o pulmão, que é um órgão relacional, porque ele é um órgão duplo, assim como o rim está relacionado ao medo, o pulmão está relacionado à tristeza. Então uma pneumonia é uma tristeza profunda. Quando eu me vi ali, achei que eu estava até com Covid, mas não tive Covid naquela época, tive depois. Eu falei, cara, e eu fazendo minha terapia e tentando me entender, assim, que realidade que eu estava vivendo na minha vida, que estava difícil de eu olhar para as perdas, né? E eu sou assim muito alegre, muito expansiva, e eu estava vivendo situações ali que estavam vindo à tona, que já existiam, mas que eu nunca tinha entrado muito em contato, porque eu não queria ficar triste. Eu não queria que a tristeza me dominasse. Então eu fui negando, entrar em contato com aquelas situações que estavam exigindo de mim uma mudança,
né, de comportamento, de atitude, e aquilo eu fui internalizando, até que explodiu numa pneumonia, graças a Deus. Por quê? Porque o corpo fala. E eu pude perceber isso através da minha terapia, através dos meus processos de autoconhecimento, através de uma escuta do meu corpo, de um respeito. Eu entrei em parafuso, gente. Eu falei, como é que eu vou parar de trabalhar? Né? Se eu não trabalho, eu não ganho o meu sustento. E aí eu falei, gente, como eu não tenho condições de trabalhar, só que eu precisava parar de trabalhar. Então a tristeza, ela entra justamente no momento onde a gente tem que parar. Por isso que a gente fica desanimado, por isso que a energia não existe, porque é necessário essa autorreflexão. É necessário dar uma parada para me observar, para buscar informações que são necessárias, de recursos e ferramentas para como eu preciso me adaptar a novas situações. Aquilo que estava acontecendo não poderia mais acontecer daquela maneira. Eu precisaria, né, dar atuar de uma maneira de dar limites para mim, de dar limites para o entorno. E isso é muito doloroso, porque a gente fica com aquela sensação e a gente meio que fica sem saber o que fazer. Então, eu conto isso para vocês aqui porque eu acho que a gente precisa se humanizar. O fato de eu ser psicóloga, trabalhar há muitos anos com isso, ajudar um monte de gente, ter recursos, ter conhecimento, não me torna imune a nada disso. Eu sou um ser humano. E eu também sinto as coisas, eu também tenho as minhas dificuldades. Então eu acho que a gente pode humanizar, ser o mais humano quando a gente troca também e fala da gente. Então, eu fui buscar, porque sozinha, por mais conhecimento que eu tenha, por mais tudo que eu já participei há mais de 20 anos atuando, eu não fui capaz de fazer sozinha. Então, a gente vai buscar ajuda. E foi maravilhoso, porque eu pude ter percepções sobre processos que até hoje eu estou modificando na minha relação com meu marido, na minha relação com os meus filhos, na minha relação com o meu trabalho, na minha relação comigo mesmo. Né? E a gente vai vivendo esses processos, porque lembre, gente, emoção é a reação que eu tenho diante de algo que eu estou experimentando. E aquela interpretação que eu faço é que vai gerar as emoções diferenciadas. Por isso que é muito importante a gente buscar esse conhecimento das emoções básicas para a gente entender como que a gente experimenta isso e quais aquelas que a gente meio que quer abortar, aquelas que a gente quer negar, aquelas que a gente tem mais dificuldade de administrar, porque isso fala da gente, das nossas dificuldades. Então são recursos, tá? A gente pode muitas vezes, por exemplo, fazer uma constelação familiar, buscar um alinhamento energético, um reiki da vida, qualquer coisa que vocês entendam como terapias, que são excelentes, nada contra nenhuma, isso agrega, mas muitas vezes o fato de eu buscar uma terapia dessa, eu também vou precisar buscar um processo terapêutico para me aprofundar naquele conhecimento, naquele conteúdo que surgiu através daquele recurso, daquela técnica, daquela ferramenta. Então, é muito importante a gente ficar antenado com isso também. Porque se não tô saindo do lugar, é porque eu preciso me aprofundar mais nesses conteúdos para poder aprender a administrar. Então, já que a gente está quase finalizando a nossa live, deixa eu passar para vocês os 5 estágios, né, que a Elizabeth, essa psiquiatra, trouxe, que são tão importantes da gente reconhecer. Então, são 5 estágios. O primeiro estágio que a gente vivencia quando experimenta situações de tristeza bem intensas, não necessariamente são lutos, né, pequenos lutos, não necessariamente mortes de pessoas, mas às vezes um desemprego, às vezes uma mudança de transição de carreira a gente experimenta como uma perda, às vezes uma mudança de casa ou qualquer mudança, muitas vezes são percebidas, entendidas e sentidas como perdas. E aí a gente vai ficar desanimado e a gente não consegue compreender por quê. Por isso que é importante a gente ir em busca dessa compreensão. Então a negação é a fase número 1, que ela coloca, mas não necessariamente ela acontece nessa ordem, e elas podem ir e vir, né? Elas vão, né, se complementando e você pode ficar um pouco mais numa fase, depois um pouco mais nessa. Aí o Cláudio, gratidão por ter conhecido você e me ajudado tanto nesse processo de autoconhecimento. Eu que te agradeço, querido. Você é um eterno, virou meu cliente, meu ex-cliente que virou um amigo muito querido. Eu é que agradeço aí.
né? Inclusive tá aqui assistindo a live, fico muito feliz. Então a negação, ela é natural, todos esses processos são naturais, porque eles são necessários. Só que a gente precisa compreendê-los para a gente não ficar apegado a eles. Então a gente vai se proteger daquela verdade que é inconveniente. A negação, ela existe de fato. Eu olho aquilo, nossa, não quero saber disso, né? Essa dor é muito insuportável. Então a gente vai entrar num processo de negação. Depois existe a raiva, que a gente vai reagir, né, de maneira mais agressiva, tanto para dentro quanto para fora, porque a gente está vivendo uma frustração. Eu não queria viver essa perda. E a gente vai falar da raiva na próxima live na semana que vem, tá? E aí a gente vai para a barganha, que é a terceira fase do luto, que é a negociação. Então o que eu vou fazer? Para aliviar a dor, né, que é um desespero, a dor, eu vou construir pensamentos do tipo, né? Ah, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo. Então eu vou construindo pensamentos, eu vou construindo, né, informações aqui para eu poder ter uma compensação da dor. Então é o momento da negociação, da barganha. E a quarta fase é a depressão. Essa é uma fase que muitas vezes nós precisamos de ajuda de verdade, tá? Porque a gente tem momentos, sintomas, comportamentos depressivos e não necessariamente a gente instalou a depressão como doença. Então por isso que ela é um momento de muito delicado nesse processo de luto, de vivência da tristeza, porque a gente tá apegado à dor. Então a depressão, ela é se a tristeza é a dificuldade de eu me adaptar a uma nova realidade, a depressão é a dificuldade de aceitar eu ter que passar por essa adaptação, tá? E aí eu vou usar essa dor como combustível, por isso que eu fico apegado. E aí o processo de depressão, ele se instala, e aí esse desânimo, ele é muito maior, né? Ele fica muito mais potencializado, e a gente tem que ter um cuidado muito grande com isso. Não é arrancando a pessoa daquilo ali, sai daqui, que vai dar conta disso. Ela tem que entender qual é a dificuldade dela, olhar o que faz com que ela se apegue àquela dor e não saia daquele lugar. E por fim, o último estágio, que ela traz pra gente maravilhosamente bem, né? A psiquiatra que escreveu esse livro e observou os pacientes delas terminais e construiu essa teoria, é da aceitação, que é uma compreensão dessa nova realidade. E essa compreensão, ela vem de um lugar de paz, ela vem de um lugar aonde eu vou aprender a conviver pacificamente com a perda. Eu vou ter saudade, eu vou ter lembranças, mas aquilo não vai ter tanta dor, porque se ainda tem dor, ainda tem informação e conteúdo dentro de nós para ser experimentado. Muitas vezes vai nos remeter a dores, né, que a gente vivenciou lá na infância, dentro da barriga da nossa mãe, de experiências que estão lá bem no inconsciente, e a gente fica alimentando aquilo, e às vezes não faz mais sentido, por exemplo, eu ficar pensando na perda de algum ente querido, por exemplo, mas aquilo tá tão vivo em mim. Mas por que aquilo tá vivo em mim? Não necessariamente é a perda daquele ente querido, mas processos meus que foram cutucados, desencadeados através dessa experiência da perda de um parente, por exemplo, né? Então eu consigo externalizar a dor, né, num lugar de mais pacífico, né? Num lugar onde eu vou vivenciar mais paz. Isso tudo a gente aprende, isso é aprendido. Se a gente se coloca nesse lugar do autoconhecimento, no lugar de eu me compreender e não deposito fora de mim, e muitas vezes as medicações, elas entram como um suporte, mas não como cura, porque a cura está dentro. A medicação, ela é necessária? A tristeza, quando eu estou experimentando um evento que me provoca tristeza, eu preciso sim ficar mais quietinha, sim. Não dá para poder ficar sorrindo, pulando, porque eu vou me distanciar da dor, eu vou negar a dor. Então, vamos sair desse lugar de analfabetismo emocional, vamos procurar conhecer essas informações para que a gente saiba dia a dia administrar esses estados emocionais que são desencadeados em nós o tempo todo, com muita rapidez, e são assim frações de segundo. E a gente
tendo um pouco mais de conhecimento e experimentando isso diariamente. E é como se a gente estivesse fazendo um exercício físico. Eu quero ficar com o bracinho duro, então eu vou lá pegar um pezinho e vou fazer aquela malhação todos os dias. Então a gente precisa ter esse estado de compreender as coisas. É uma aula constante, a vida é uma aula. A gente não pode perder esse gosto de aprender e de buscar compreensão a respeito do nosso funcionamento, porque é isso que vai trazer mais qualidade de vida e a gente vai ter mais equilíbrio todas as vezes que a gente entrar nesses processos de desequilíbrio, porque eles vão sempre existir, né? Somos seres duais, somos seres que nos afetamos, somos seres que temos pouca habilidade e conhecimento de nós, inclusive desses processos, por isso que a gente tem que buscar constantemente essa compreensão e esse exercício diário. É muito importante que a gente faça isso. E aí, a gente fazendo esse processo de uma compreensão maior, a gente vai para um lugar maior do conhecimento, a gente vai no lugar da consciência, porque consciência é amor, gente. O agir com consciência é agir com amor, e a gente precisa aprender a agir com amor. Numa das primeiras lives que eu fiz, que foi sobre o amor, o auto-amor e o amor próprio, eu falo muito sobre isso. Funcionar diariamente com auto-amor é diferente de ter amor próprio. Então, hoje foi sobre a tristeza. Agradeço aí a participação de vocês, agradeço aí os comentários. Quem quiser ouvir as outras lives, lá fala sobre o mundo das emoções. Depois falei sobre o medo na semana passada. Hoje estamos falando sobre a tristeza. E semana que vem vamos conversar sobre a raiva, tá? Então, olha, um beijo no coração de vocês. Muita, mas muita gratidão de estar aqui e vocês participando. E até a semana que vem. Lembrando que as lives ficam lá gravadas no meu IGTV. Tá bom, gente? Obrigada mesmo. Ó, um beijão e boa semana. Até logo, gente.